E aí galera, Gentuber aqui. Esse é um vídeo bate-papo. Esse aqui na verdade é um dos quadros que eu queria ter criado logo quando eu comecei o canal, que era um bate-papo enquanto minha distro compila. Eu estou aqui tentando atualizar um backup da minha máquina se não me engano, de março, que eu fiz um backup. E para não começar a distro toda do zero, eu estava pensando em atualizar essa versão, mas atualizar um Gentoo muito antigo não é uma coisa tão simples quanto era antigamente. Se você fica muito tempo sem atualizar, às vezes é mais rápido você começar de novo. O motivo, simplesmente assim, o motivo é porque hoje em dia tem muita coisa que depende do Python, que depende do Ruby, e conforme essas coisas vão evoluindo, né, conforme as versões vão se atualizando, você tem um monte de pacotes que dependem de uma versão específica do Python, uma versão específica do Ruby, um conjunto de bibliotecas, enfim, é um inferno na Terra. Então, geralmente eu esbarro nesse tipo de coisa. Ou então mudança de flags. Mudança de flags é uma coisa super comum também. Uma coisa que não era obrigatória agora é, agora entra uma outra coisa que ficou entra em conflito com outra. Eu já tirei todos os conflitos. Foi até simples tirar os conflitos. Mas são 900 pacotes, né? Então, vai ter muita coisa que vai dar erro no meio da compilação. E aí eu queria aproveitar esse tempo enquanto ele está fazendo essa atualização para bater um papo aí sobre Linux, jogos, mas principalmente o que o modelo de como as coisas funcionam no Linux, porque o Linux é diferente e por que que muitas vezes acontecem frustrações, né? É, muitas vezes porque as pessoas se frustram com o Linux, né? Eu conheço pessoas que estão tentando migrar para Linux faz 20 anos. Né? Tem 20 anos o cara ele não desistiu completamente, a pessoa não desiste completamente, mas ela sempre coloca só o dedinho na água e volta para a segurança dela. Não tira as razões, cada pessoa, todas as pessoas têm seus motivos, né? Eu fui criado diferente, eu não sei se cheguei a falar aqui, mas eu comecei a usar Linux antes de começar a usar o Windows. Então, para mim o contrário é estranho, né? A mesma, o mesmo pezinho na água que eu boto, o mesmo pezinho na água que o pessoal coloca e tira rapidinho, eu faço isso com o Windows também. Mas vamos ao tema do vídeo. O tema do vídeo é: eu tenho um HD, um SSD de 256 GB com Windows Pro, é, que eu não booto faz 1 ano e meio. Tipo isso. Eu tô precisando de disco, não tenho de onde tirar, e eu tô com SSD 250 conectado no meu computador, sem uso, faz 1 ano e meio, aproximadamente. Para que eu usava esse Windows? Esse Windows eu usava ele originalmente para desenvolvimento de jogos, né? Eu ganhei um concurso de jogos há um tempo atrás, desenvolvimento de jogos. O meu projeto foi selecionado para um financiamento e eu precisava desenvolver e era muito mais prático desenvolver no Windows. Então eu instalei o Windows nessa máquina e fiquei com duas máquinas na minha bancada, né? Eu fiquei com um iMac, onde eu produzia as artes, né? Onde eu tinha uma tablet ali, onde eu desenhava, Photoshop, essas coisas todas rodavam no Mac. E do lado eu tinha um desktop com, com Windows 10.
onde eu rodava a Game Engine e fazia as modelagens 3D e tal, porque ele tinha uma placa de vídeo melhor que o Mac. E eu fiquei nessa brincadeira durante todo o desenvolvimento do jogo, foi mais ou menos um ano aí. E depois que eu terminei esse desenvolvimento, eu simplesmente não usei mais o Windows, né? É, Aí eu transformei ele numa máquina de jogos, já que ele tinha uma placa de vídeo boa, eu instalei o Steam e eu coloquei ele na minha sala e fiquei jogando jogos lá, usando um controle de Xbox 360. Ele virou um Xbox grandão, com a placa de vídeo um pouco melhor do que a de um Xbox 360. É uma GTX 770 na época, né? E ficou assim durante anos, né? E o tempo foi passando, o iMac pifou. E quando o iMac pifou, eu voltei a usar essa máquina como máquina principal. Eu, que é um Ryzen 1600X, né, 12 threads. Botei um pouco mais de RAM e voltei a usar ela como máquina principal, já que o meu iMac, a placa de vídeo fritou. O legal do iMac é que quando ele frita a placa de vídeo, você joga o computador fora, inteiro, inteiro. Tipo, você não aproveita nada. Eu tô aqui, eu tô olhando pra ele nesse exato momento, e eu não consigo aproveitar nada. Tipo, um parafuso dele. Porque eu não posso usar a tela em outro computador, e a tela dele é muito boa, mas eu não posso usar. A caixinha de som dele é super legal, não posso usar. A carcaça dele é super legal, não posso usar. E tipo, é isso. E eu teria que trocar a placa-mãe dele, né, no caso. O que me custaria R$ 1.500 para ter o desempenho de um computador mais ou menos. Só para poder aproveitar a tela e a carcaça, sabe? Então, é triste. A iMac é triste. Mas enfim, não é esse o assunto. O... E aí eu me dei conta que, porra, talvez esteja na hora de eu jogar fora esse Windows aí, porque faz um ano que eu não boto esse negócio. Nem para jogar. Porque a Steam lançou um treco chamado Proton, que ele é uma espécie de invólucro por cima do Wine, que ele faz ponte com uma biblioteca chamada DVDK, uma coisa assim, que ela traduz chamadas do, do DirectX, do Windows, né, para Vulkan, que é uma nova API gráfica 3D que veio para substituir o OpenGL, né? Então, isso basicamente tornou 90% dos jogos que estão na Steam, do dia para a noite, ficaram compatíveis com Linux. Alguns rodam melhor, outros rodam pior, outros nem rodam, né? Mas no geral, roda tudo, assim, sendo bem, bem claro, bem franco assim. A minha biblioteca de jogos de Steam deve ter uns 800 jogos e todos os jogos que não rodam no Linux eu boto num grupo, né? Eu criei uma tag específica lá para não ficar perdendo tempo com eles. É, e sei lá, de todos os jogos que eu classifiquei, essa lista não tem 20 jogos, cara. E a lista de compatíveis com Linux não para de aumentar. Inclusive, eu fui dar uma revisada nessa lista semana passada. E uns 5 jogos que estavam nessa lista de não funcionam no Linux, agora funcionam no Linux. Então a gente está nesse nível agora o negócio. Né? Eu simplesmente não tenho motivos para voltar para o Windows, porque os jogos que eu queria jogar, os jogos que eu quero jogar, eu não preciso mais do Windows para jogar. E quando o jogo não funciona, eu espero um pouco. Eu espero algumas semanas e ele funciona. Sabe? E o desempenho não é tão bom quanto no Windows em alguns jogos, mas ele é melhor do que o Windows em outros jogos. Né? Então o desempenho ele varia um pouco. Alguns jogos vão melhor, outros vão pior. Mas os jogos que eu gosto de jogar, né, tipo Dark Souls 3, por exemplo,
Ele roda mais rápido no Linux, mas aí é que a gente começa a sentir as dores. Não é qualquer Linux. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Por quê? O, o kernel do Linux, os sistemas operacionais em geral, todos eles, ele tem um trequinho lá dentro lá chamado escalonador de processos. Vou chamar, eu vou mencionar ele daqui para frente como scheduler, tá? Então ele tem um scheduler de processos lá dentro. O que esse scheduler faz? Ele decide qual processo vai rodar naquele momento. O que acontece? O sistema operacional ele roda um tempo específico cada programa. E aí parece que ele está rodando tudo ao mesmo tempo. Mas na verdade é assim, ele executa um programa durante algum tempo, outro programa durante algum tempo, outro programa durante algum tempo, e ele vai fazendo essa mudança em todos os processos, todas as threads, né? Ele dá um pouquinho de tempo para cada uma delas e ele faz essa troca em um tempo pré-determinado, ou se tiver uma interrupção de entrada e saída de disco, por exemplo. Então, por exemplo, se um programa está lá no tempo dele, ele acessa o disco, automaticamente é, o processador pula para o próximo processo enquanto o disco está respondendo aquela requisição que o primeiro processo fez. E quando ele terminar, e quando o disco terminar a requisição, ele volta à execução do processo que pediu, né, as coisas ali. Né? Tem uma série de regras, mas a ideia é mais ou menos essa. Ele vai rodando cada vez, ele vai rodando um pouquinho cada programa. Quando tem uma interrupção de I/O, em geral, input, output, qualquer tipo, ele dá uma atenção especial para aquilo. Se for uma interrupção que é demorada, ele pula para o próximo processo de acordo com regras específicas. Você tem vários tipos de schedulers, né? Quem tiver curiosidade sobre isso, nos livros de sistemas operacionais que a galera aí da computação estuda, tem lá explicado tudo bonitinho, né? Tem o round robin, enfim, tem uma infinidade lá de tipos de schedulers, de implementações diferentes de schedulers para processos. Alguns schedulers, alguns desses escalonadores, são focados em servidor. E outros são focados em uso geral. E outros são focados em real time, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você pega um processo e dá para esse processo um tempo muito grande para ele fazer as coisas dele, ele vai rodar muito rápido, porque ele está rodando só aquele processo. Ele não está fazendo interrupção para nenhum outro processo, ele não está trocando de um processo para o outro, que é um processo demorado, né? A gente chama isso de overhead, né? Tem um overhead quando você troca de um processo para o outro, você tem que tirar tudo daquele processo da tabela de execução e colocar as outras coisas, atualizar os registros e todas as tabelas do próximo processo. Então, quer dizer, essa troca, ela leva um tempo. Então, trocar de um processo para o outro não é barato. Então, o que o pessoal geralmente faz para ter bastante desempenho, você deixa um processo rodando sozinho durante bastante tempo. Aí ele roda um processo de cada vez, em execução por lote, e todos os processos vão rodar muito mais rápido porque você não perde tempo com overhead. Só para dar um exemplo aqui para vocês, aproveitar que eu estou com o negócio aberto aqui, se você quer saber se o seu sistema profissional está com bastante overhead ou não, você olha esse treco aqui, ó, CSW. Esse aqui é o número de interrupções e esse aqui é o CSW. Esse CSW é o número de mudanças de contexto. Tá? O que é uma mudança de contexto? É quando ele troca de um processo para o outro. Na minha máquina, nesse momento, ele está fazendo 29 mil trocas entre processos por segundo. Né? Aqui o temporizador está aqui tá por segundo. É isso. Em um segundo, ele trocou de processo 31 mil vezes. Sacou? Essa é a ideia. Tá? Então, interrupção é quando o processo é paralisado para dar ouvidos a algum input ou fazer algum output. Né? E o context switch é quando você troca um processo
quando um processo ganha o tempo dele, né? Quantas vezes por segundo está rolando essa troca, um processo está sendo executado e está sendo retirado. E como aqui no caso, como tem múltiplas threads, múltiplos processadores, é normal esse número ser alto mesmo, porque essas trocas acontecem em todos os núcleos, né? Então, quanto mais núcleos você tiver, maior vai ser esse número mesmo. Normal. Então, assim, para servidores, no geral, o pessoal deixa os processos com bastante tempo, quase em lote. Quase em lote. Por quê? Porque vai ser mais rápido. Ele não vai ficar trocando, ele não vai ficar perdendo tempo atualizando registro, atualizando tabela, não vai perder tempo com isso. Ele simplesmente vai fazer o que ele tem que fazer, com a máquina toda dedicada para ele, e no geral isso é mais rápido. Qual que é o problema? Se o cara apertar um botão no teclado, é, essa interrupção ela pode interromper o processo ou não, dependendo da implementação do escalonador. E se ela não interromper, esse teclado só vai ter alguma reação no programa quando o processo for, quando trocar o processo, né? Que aí ele vai olhar lá a interrupção. Se ele, se eu aperto o botão e ele intercepta na hora que eu apertei o botão e avisa para o processo, ó, puta, alguém apertou um botão aqui, resolve isso para mim, é, isso também isso gera uma interrupção, isso pode gerar uma troca de processo ou não. Então, nossa, ficou confuso essa parte. Vou falar de novo. É, que é confuso mesmo, tá, gente? Se eu tenho um processo lá rodando sozinho é, e eu aperto um botão, se o escalonador for do tipo que interrompe o processo, ele vai interromper esse processo para o processo tratar essa interrupção, para tratar essa input aí. Mas ele pode ser do tipo que espera o processo terminar. Pode acontecer também. E aí eu só vou ver o resultado desse input quando esse processo terminar o que ele está fazendo, né? Isso, de certa forma, é a responsividade do sistema. É o quão responsivo é o sistema. Tá? É... Para jogos, por exemplo, isso seria um inferno. Por quê? Porque o jogo está rodando super rápido lá na tela, mas na hora que o cara aperta um botão do controle, ele vai rodar 30 frames antes de processar esse input. Por quê? Porque ele não está trocando de contexto. Ele não está tirando o processo e colocando processos e lendo as interrupções e passando essas interrupções para os processos, sacou? E a galera percebeu isso muito rápido quando começou a aparecer os sistemas operacionais com modo gráfico. Qual que é a ideia do sistema operacional com modo gráfico? É você ter várias coisas rodando na tela ao mesmo tempo, várias janelinhas, né? É, Na verdade, assim, antigamente, muito antigamente, os computadores rodavam todos os processos em lote. Você enfileirava lá o programa, os processos, deixava ele rodando a noite inteira, no outro dia de manhã você pegava o resultado. Quando apareceu o Unix, né, a galera começava a mexer com terminais. Então você tem um computador central, um mainframe, e você tem vários usuários conectados em terminais. Na época eram terminais físicos, né? Esse terminal que a gente usa hoje é o emulador de terminal. O terminal físico, tinha um terminal físico para cada usuário. E aí ele fazia interrupção para cada terminal físico, né? Então ele processava o input, o output de cada terminal físico algumas vezes por segundo para não ficar lento para todo mundo, né? E aí dava a impressão que estava todo mundo usando o sistema ao mesmo tempo. Quando surgiu o modo gráfico, a situação piorou, porque as pessoas começaram a rodar programas ao mesmo tempo. Então não era mais só um terminal para cada pessoa. Eram vários programas ao mesmo tempo para cada pessoa. E aí a galera teve que aumentar o número de mudança de contexto, né? Só que quando você tem, por exemplo, processamento de áudio, que uma guitarra está conectada na placa de som, você toca e esse som tem que ser processado digitalmente, filtrado a coisa toda e tem que ser jogado para o fone de ouvido do cara e gravado num programa ou enviado para outro lugar. Tudo isso tem que ser muito rápido, porque o cérebro humano ele buga
com qualquer coisa, o cérebro humano ele percebe atrasos acima de 256 milissegundos, né? Isso pessoas normais, tá? Então, assim, você pega um quarto do segundo é o que geralmente as pessoas percebem as coisas. Então, qualquer coisa com atraso maior do que um quarto de segundo é perceptível. Geralmente, para pessoas comuns, é, abaixo disso já não é perceptível o input, qualquer tipo de lag, né? Principalmente o de áudio. Mas a gente tem também todo esse mercado gamer, competitivo, essa coisa toda, onde a galera tenta reduzir esses input lags, o lag de vídeo, o lag de áudio, tenta reduzir isso ao máximo possível, sempre. Então, um kernel com um scheduler para servidor não vai funcionar, porque o cara vai apertar o botão, ele vai rodar 30 frames e aí o cara vai reconhecer o botão. O sistema vai reconhecer que o cara apertou o botão e o jogo vai dar o tiro. Morreu, perdeu, não vai funcionar. E aí você tem um scheduler que é mais comum, que é o scheduler do Unix, é, que, que ele é um pouquinho mais rápido, né, mas é, ele ainda tem um pouquinho de lag nas coisas que ele vai fazer. Porque isso não era tão perceptível para quem estava usando um terminal. E aí vem o modo gráfico, aí a coisa começou a ficar séria. Por quê? Porque o cara está mexendo no teclado, está mexendo no mouse, tem vários programas rodando ao mesmo tempo em janelas, né? Então você tem que fazer essa mudança de contexto mais rápido, senão o cara não consegue nem arrastar a janela. Porque o cara vai tentar arrastar a janela, ele vai sentir o lag e vai soltar o mouse e a janela não vai andar e ele vai achar que o computador está quebrado. Aquela coisa toda. Deu para perceber mais ou menos a ideia? A ideia é essa. E aí quando você fala de jogos e multimídia em geral, esses números de input eles têm que ser o menor possível. Tem que ser o menor possível. E aí o scheduler padrão que vem no Linux, ele tem algumas configurações. Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. É na configuração do kernel. Aí eu mostro até. Tudo bem que eu não sei qual kernel que é esse. Eu tô achando que esse kernel aqui é com o scheduler do Concolivas. Deixa eu ver que kernel que é esse aqui que eu estou usando aqui. Ah, esse aqui é o kernel padrão do Gentoo. Eu não estava com o kernel do Colivas aqui. Já vou falar sobre o kernel do Colivas, vocês vão entender. Ah, deixa eu ver. Deve ser aqui. Não. Aqui. Você vem aqui no Preemption Model. O que é preempção? Preempção é o ato do sistema operacional interromper o processo quando aparece algum input ou alguma coisa que ele julga que é interessante. Tá? Então, para servidores, ele não faz essa troca forçado, ele não tira o processo da execução, ele tira o mínimo possível da execução, o processo. Tá? Então, o processo fica lá, fazendo o que ele tem que fazer e ignorando, vamos dizer assim, que ele ignora um pouco as interrupções que estão rolando. O Voluntary Kernel Preemption, que é o padrão da maior parte das distros Linux, como é que ele funciona? Cada programa, ele tem. Tem até um programa, cara, posso até mostrar depois,
que tem uma ferramenta chamada Scheduler Tools. Eu preciso fazer um vídeo sobre essa ferramenta. É, cada programa ele roda um tipo de. Ele tem lá, na hora que o cara está programando, na hora que o cara está fazendo o programa, ele pode definir como o programa vai se comportar. E o kernel vai respeitar isso de certa forma. Então, se o programa topa ficar sem reagir a interrupções, ele avisa lá, não, putz, preciso fazer o que eu estou fazendo aqui, não quero interrupções. Mas ele pode mudar também. Putz, não, agora eu quero sofrer todo tipo de interrupção porque eu estou lendo um teclado, eu estou lendo um mouse, alguma coisa assim. Tá? Isso é feito no desenvolvimento. Né? O cara tem que usar isso e tem que avisar isso para o kernel. Tem que sinalizar, avisar, não, ele tem que sinalizar isso para o kernel, de certa forma. O preemptive kernel, o low latency desktop, basicamente o kernel tira qualquer processo que tiver em execução ao receber qualquer tipo de input, seja de rede, seja de teclado, seja de qualquer coisa. Tá? Ele simplesmente tira o processo da execução para tratar a interrupção. O Scheduler Tools que eu citei, ele é um programa que permite que você faça isso com processos que estão rodando. Né? Então você pode pegar um processo que já está rodando na sua máquina e você muda o scheduler para aquele programa, para aquele processo. Né? Vamos supor, você está fazendo encode de vídeo, por exemplo. Cara, encode de vídeo não tem que ficar lendo interrupção de teclado, de mouse, não tem. Você pode falar para ele, meu, ignora todo mundo e deixa só esse processo rodando aqui até ele terminar, sabe? E aí aquele processo vai rodar mais rápido. Ou, putz, vou jogar. É, deixa todos os inputs com vamos dizer, maior prioridade no sistema, por exemplo. Isso vai melhorar um pouco, né? Mas geralmente o Preemptive Low Latency Desktop já dá uma ajuda, mas ainda não é o suficiente. Você tem uma outra opção aqui, que é uma frequência. Cadê? Eu não lembro onde está. Mas ele tem aqui. Onde ele aparece? Ele tem também a frequência do escalonador. Você consegue tunar isso também. Percebe? Tem vários tunings que você faz no kernel do Linux, que você pode fazer, se você souber o que você está fazendo, que mudam o comportamento do seu sistema operacional. Né? Mas ainda assim, esse escalonador do Linux ele é bom, mas ele não é bom o suficiente. Um cara que fez um escalonador muito foda é um cara chamado Concolivas. E o kernel dele está aqui no Gentoo. Tá no Gentoo. É o CK Sources, eu acho. Eu acho que é esse o nome. É o CK Sources. Ele tem um escalonador que ele tá até mascarado aqui. Ele é mascarado, gente, porque o barato é louco. Essa é a verdade. Ele não assim, ele é usável, mas ele dá pau, tá? Deixa eu abrir um Navigator. É, o nome do cara é Concolivas.
ele tentou botar as mudanças que ele fez no kernel do Linux, mas não rolou. E como não rolou, ele distribui os patches que ele faz para o kernel de um escalonador chamado Brainfuck. Ai, meu Deus do céu. Aqui na Wikipédia tem o nome. É o Brainfuck. Que depois ele mudou de nome e para CFS, Completely Fair Scheduler, tá? Que ele fez todo um estudo de como é que você otimiza o bagulho para funcionar o real time de forma mais absurda possível. E ele tem um artigo aqui, tá? Então leio aqui o schedule, é bem interessante esse artigo, leio um artigo. Mas é isso, é um algoritmo que ele decide qual processo que vai ser executado dependendo de certas regras, levando em conta o input, levando em conta várias coisas, né? Ele analisa o que o processo está fazendo, como o processo está se comportando e vai mudando e vai mudando o comportamento. Ele vai cambiando, né? Ele faz um híbrido de várias ideias, de vários algoritmos de escalonamento. E é o meu kernel favorito. É uma escalonador, por mais que trava de vez em quando, dá umas tela azul aí, é o scheduler que eu gosto de usar. Principalmente porque assim, você instala ele, é nítido. O sistema inteiro fica mais responsivo. Você dá 2 cliques no ícone e o bagulho abre, sabe? Parece que você fez uma atualização da sua máquina, parece que você trocou de processador, sabe? Porque tudo fica mais responsivo, tudo. E os jogos não é diferente. Então, por exemplo, um exemplo bem legal que eu gosto de dar, porque eu vi essa transição. Na minha GTX 770, uma NVIDIA, eu rodava o jogo no médio no Windows a 60 frames por segundo. Tranquilo. Fui testar ele no Linux, né, no Proton, ele rodou a 30 frames por segundo. 30. E eu não me conformava com isso, cara. Que ele rodava capado nos 30. Ele nem tentava fazer 31, né? Ele rodava capado nos 30. E eu mexi em todas as configurações. E nada resolveu. E aí eu instalei, eu botei o kernel do COM, botei o kernel CK. Eu mudei a frequência do timer para. Tá aqui, ó. Ele até fala aqui qual que é a frequência do timer do escalonador. Eu mudei a frequência do escalonador e eu mudei várias outras coisinhas lá no kernel. E esse o mesmo jogo, mesmo distro, só usando um kernel diferente, eu consegui rodar ele a 60 frames por segundo no Linux também. E aí não tinha mais diferença de eu jogar no Linux ou jogar no Windows, porque os frames era a mesma coisa, o frame rate era a mesma coisa, era a mesma coisa, sabe? É, E usando esse kernel, putz, eu nunca mais liguei o Windows. E depois que eu comprei a minha placa de vídeo AMD, que é uma placa de vídeo muito forte, mesmo os jogos que não tinham um desempenho tão bom do Linux, como a placa forte, ela compensa, é, acabou que eu jogo tudo no máximo, rodando a 60 frames por segundo, e o que para mim é ótimo, isso para mim está funcionando. Eu rodo numa resolução que é um pouquinho maior do que o Full HD, mas não chega a ser é, um intermediário de 4K nem nada disso. E para mim funcionou. Então a migração foi feita com sucesso, vamos dizer assim. Eu simplesmente não uso mais o Windows para absolutamente nada. E já tem sido assim há um ano e meio, saca? Porém, eu tenho um amigo que ele é muito, muito, muito é, manjador. É manjador o termo? Não sei se esse é o termo.
Ele é um cara que ele manja muito de jogos. Manja muito de jogos. Ele tem um canal no YouTube de jogos. Ele tem um podcast sobre jogos. Ele tem um blog sobre jogos. O cara manja muito de jogos. Ele é aficionado por tecnologia, principalmente coisas envolvendo jogos, placas de vídeo, monitores e tal. Então, ele é um cara que ele tem monitores de altíssimo desempenho, com placas de vídeo de altíssimo desempenho, porque ele gosta de jogar os jogos com o máximo de desempenho possível que o dinheiro dele pode comprar. E ele constantemente reclama, fala para mim, do desses problemas que ele tem no Linux, porque ele vê muitos problemas no Windows, ele não gosta do Windows, mas ele não consegue fazer essa migração para o Linux por uma série de motivos que fazem sentido, é, mas e não é má vontade da parte dele, ele pesquisa as coisas, ele vai atrás, é, mas que no final das contas, eu não sei se os problemas que ele indica têm solução. Por quê? O que que ele reclama, principalmente? Ele reclama, por exemplo, que ele tem um input lag no joystick dele, que ele joga é, e o tempo que ele aperta o botão do joystick, que é um DualShock 4, ligado via Bluetooth, ele diz que quando ele aperta um botão, o tempo que o personagem tem para responder na tela faz ele perder nos jogos. Então ele até citou um jogo que é muito frenético, que é o Hollow Knight, rodando a versão nativa dele no Linux. O input lag era tão grande que ele não conseguia passar um certo chefe. E eu falei pra ele, pô, cara, eu passei desse chefe com meu filho pulando nas minhas costas, porque minha vida é assim. Eu jogo videogame com meu filho pulando em cima de mim. Porque o moleque tem 3 anos e é isso que crianças de 3 anos fazem quando os pais estão jogando videogame, principalmente se tiver um chefe muito difícil. E eu não tenho esses problemas. E ele é um usuário no Linux, ele gosta de usar o Manjaro e ele tem uma placa de vídeo NVIDIA. Eu acho que é a melhor placa NVIDIA que o seu dinheiro pode comprar. Acho que é uma 1080 Ti. É, E aí tem vários problemas aí, né, que eu já pude identificar logo de cara, assim. Que primeiro, os drivers da Nvidia, os proprietários, o driver livre da Nvidia não é bom para jogos. O driver proprietário da Nvidia é muito bugado e ele não se integra completamente com o Linux. Isso é comprovado é, por qualquer um que tem uma placa de vídeo NVIDIA. Todo mundo que tem uma placa de vídeo NVIDIA sabe disso. Tipo, tem vários recursos da placa que não funcionam, ou quando funcionam tem bugs. E quem quiser saber mais sobre como a NVIDIA é problemática no Linux, tem um artigo onde o Linus Torvalds fala sobre a NVIDIA. Eu vou até colocar aqui para vocês verem a opinião do Linus Torvalds sobre a NVIDIA. And I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that NVIDIA has been one of the worst trouble spots we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So, NVIDIA, fuck you. É isso, saca? A NVIDIA tem um problema com o Linux muito grande. O Linux tem um problema com a NVIDIA e não tem o que fazer. Você pode ter a melhor placa de vídeo do mundo, mas a NVIDIA não vai resolver o seu problema. E a AMD, eu não vou dizer para você que a AMD vai resolver o problema. Ela resolveu o meu problema. O meu problema ela resolveu. Para jogos, eu amo essa placa de vídeo. Para mim, é a melhor placa de vídeo que eu já tive na minha vida para usar no Linux, porque ela simplesmente se integra com o meu sistema. Eu não tenho que ficar procurando o driver. O driver já está no kernel e quem faz o driver dessa placa e bota lá no kernel é a própria AMD. Percebe?
Então, assim, o suporte do chip gráfico é uma coisa importante, né? É, mas ainda tem a questão do escalonador. Ele usa o Manjaro. E por mais que ele use um kernel real-time no Manjaro, isso não quer dizer que o scheduler é adequado para jogos. Pode melhorar, mas ele não é adequado, não é totalmente adequado para jogos. Eu já testei jogos com kernel real-time e não tive, não ganhei frames por segundo com isso. Mas com o scheduler do Brainfuck eu ganhei, tá? Então esse aqui é o kernel que eu indico para quem quer jogar no Linux. Testa o kernel do Concolivas. Tem um outro kernel que o pessoal fala muito bem, mas eu não consegui testar ele com calma, que é o Liquorix kernel, que é um kernel desenvolvido para distribuições Debian. É, mas eu não sei exatamente. Ah, aqui, ó, eles usam Brainfuck. Eles usam Brainfuck. Então, esse kernel do Liquorix, por exemplo, provavelmente é um bom kernel para jogos. Provavelmente. Tá? Ele está disponível para Debian. Então, se eu fosse um usuário Debian, eu usaria esse kernel. Eu preciso um dia testar esse kernel em um Debian. O problema do Debian, cara, é que eu tenho problemas com Debian. Desde sempre. Mas eu preciso testar isso um dia, porque isso aqui é, é um passo importante. Por quê? O kernel é uma coisa muito central no seu sistema. E ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Existe um curso na graduação chamado Sistemas Operacionais para você entender como é que o kernel funciona, o que, que ele está fazendo no seu computador. E é um curso que ele vem na segunda metade da sua graduação, tá? Então, quer dizer, não é uma coisa que o usuário comum tem que saber lidar, tem que entender o que está acontecendo, tem que entender como é que o scheduler funciona, tem que entender como é que o processo funciona, o ciclo de vida no processo. Ele não tem que entender essas coisas. E quando você começa a fuçar no kernel, coisas estranhas acontecem e você tem que estar preparado para resolver esses problemas. Então não é para qualquer um. Quando a sua distro dá para você um kernel, oferece para você um kernel modificado, essa distribuição ela tem que arcar com essa consequência. Ela tem que arcar com essa responsabilidade porque o pessoal vai lá nos fóruns pedir ajuda, né? E por essas e outras, a galera tirou todos esses kernels alternativos, Liquorix, o Zenkernel, o Concolivas, né? A galera tirou das distribuições. Quem quiser que corra atrás, né? O Gentoo, como ele tem esse perfil meio anárquico e não opinativo, é, você pode usar o kernel que você quiser. É só você recompilar os programas para usar nesse kernel e ponto final. Acabou. Fim da discussão. Agora você obrigar o cara a usar um Gentoo para poder jogar é foda, né, tio? Não rola, né? Não dá. Mas essa é a única resposta que eu tenho para esse meu amigo. Tipo, cara, se você quer instalar um Linux em 15 minutos e sair jogando com o mesmo desempenho do Windows, eu não sei se isso é possível hoje em dia. Porque o Manjaro não oferece esse kernel bom para jogos. Nenhuma distro oferece. Né? O Debian tem o Liquorix, mas tem toda a questão do Debian ser o Debian. Né? Que isso atrapalha muito. O fato do Debian ser o Debian já atrapalha um pouco. É, e tudo bem, você pode pegar o kernel do Concolivas e instalar em qualquer outra distro Linux, mesmo no Manjaro. Vai funcionar, vai funcionar. Até você atualizar o Manjaro. Na hora que você der o primeiro Pacman SUY lá, você vai ter que recompilar uma galera aí para funcionar com o seu kernel. Entendeu? Essa aqui é a treta. E eu acho que faz sentido as distribuições não arcarem com o custo de ter que lidar com usuários confusos usando kernels alternativos, né? É, eu acho triste também, porque nem o Arch Linux, cara, o Arch Linux que é todo
modernoso, porra, não tem ninguém ali para bancar um kernel Zen, sabe? Eu acho que tiraram do Arch Linux o kernel Zen. O Manjaro tinha, tiraram também, então fica complicado, né? Principalmente para jogos. Mas e não é só isso, né? Você tem várias outras coisas que tiram o desempenho, que acrescentam input lag, né? Eu expliquei isso para esse meu amigo, é que ele tem uma certa dificuldade de entender como o Linux é desenvolvido, né? E eu acho que esse é um problema geral. Eu acho que esse é um problema de toda a galera que começou a usar Linux de 10 anos para cá. Porque a galera não viu a história acontecer, não viu como começou, né? Tem pouco contato, né? Eu, por exemplo, comecei a usar Linux em 2000. É, quando eu comecei a usar Linux, várias discussões estavam quentes ainda. Várias decisões de para onde estava indo as coisas ainda estava quente. Então eu vi a galera discutindo ah, os rumos do Linux, a entrada do Shorg, por que o Shorg entrou, sabe? Eu vi isso acontecer. Eu vi o Alsa Linux tomando espaço dos drivers OSS. Eu vi o KDE deixando de ser software proprietário, virando software livre, sabe? Eu vi todas essas coisas acontecerem. Então, eu entendo de onde isso veio. Agora, principalmente depois do Ubuntu, onde o pessoal abstraiu muito essa questão, inclusive as discussões das comunidades, né, elas esfriaram muito. Não por causa do Ubuntu, mas por causa da forma como a internet começou a funcionar. As listas de e-mail perderam importância e tal. As redes sociais tomaram conta e as informações elas deixaram de circular mais livremente, né? Então a galera, muita coisa a galera não viu acontecer e eles não têm senso crítico para poder analisar as situações e avaliar e entender, sabe? Muita gente acha que Linux é Canonical ou é Red Hat. São duas empresas que fazem o Linux e que essas empresas têm obrigação de fazer as coisas. Só que nunca foi assim. Nunca foi assim. O Linux sempre foi um modelo de desenvolvimento bazar, né? Tem até o livro do Eric Raymond, que é o Catedral e o Bazar, né? Onde ele descreve o modelo catedral, onde um software ele só é lançado, ele fica na mão somente de um grupo de desenvolvedores durante um ciclo de uma versão para outra, e você tem um modelo bazar onde tudo é exposto o tempo inteiro. Tipo, os programas eles são melhorados no dia a dia e a questão do versionamento é só uma convenção, que é o que o Linux, por exemplo, é como o Linux funciona, sabe? O Linus Torvalds ele sempre aceitou contribuições de todo mundo, sabe? Se ele testou, funciona, o cara não tá fazendo merda, entra no kernel, simples assim. Se não vai quebrar, não vai dar problema, bota pra dentro, sabe? Não é um grupo fechado de pessoas. Não, é um desenvolvimento literalmente aberto. E esse modelo de colaboração, quem inventou foi o Linus Torvalds, cara, essa é a verdade. Não foi o Richard Stallman. O Richard Stallman, ele sempre trabalhou num panteão ali. Quem levou o negócio para a galera e chamou a galera para contribuir e aceitou as contribuições da galera, incluindo mudanças muito radicais, mudanças muito. é, mudanças de paradigma, inclusive, foi o Linus Torvalds, né? Foi o Linus Torvalds no Linux. Essa é a verdade. E a galera não entende que quem faz o software é quem usa. No Linux, quem faz o software é quem usa, tá ligado? Não é uma empresa. Se você tem um problema no seu sistema Linux, você tem que reportar esse problema.
Ou você corrige o problema e envia a solução para os caras, o que é melhor ainda. E nunca foi de outra forma. O Linux não é de graça, gente. O preço do Linux é esse feedback, é essa contribuição. Esse é o preço do Linux. O Linux é pago. Todo mundo que usa tem que pagar um pouco do preço. Seja fazendo uma tradução, seja reportando um bug, seja dando feedback, seja fazendo um ícone, não é? Então, isso leva um pouco também à questão da fragmentação do Linux. Por que a gente tem dois sistemas gráficos diferentes, o Wayland e o Xorg? Por que a gente tem N sistemas diferentes para o áudio? Por que a gente tem tantos desktops diferentes? Por que a gente tem tantas distribuições diferentes? Sabe? E muito desse caos, né, que é o Linux, e o ecossistema do Linux, muito desse caos, é porque o Linux é feito assim. Ele é feito por pessoas. O cara vai lá e faz. Bota o código na rede, quem contribui usa, e quem tiver a melhor ideia, quem tiver o melhor sistema, quem tiver, vai sobrevivendo e vai melhorando. É assim que funciona, sabe? É, E é diferente quando você tem uma relação cliente, consumidor e vendedor. Eu acho que a melhor relação que existe não é nem a do Windows, eu acho que é a do Mac, por exemplo. O Mac é um sistema onde você é um consumidor e você paga e paga caro para ter as coisas. E tudo o Mac, o iPhone, não tem tanto aplicativo grátis assim. Muitas coisas você paga, você tem que comprar. Muito software você compra. E é da cultura do usuário do Mac comprar software. Não é uma cultura que o usuário de Windows tem. Nem muito menos a cultura do usuário Linux. E o usuário Mac, ele não move uma vírgula para melhorar o software que ele está fazendo, porque ele pagou, ele quer que funcione. Sacou? É uma relação cliente, empresa-cliente. É uma relação comercial que existe ali. A relação do Linux não existe uma relação comercial. Tá ligado? Você não vai bater na porta do Gnome e falar, porra, vocês quebraram a minha extensão aqui. Essa relação não existe. A relação no Linux é uma relação comunitária. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá ligado? Se você quer uma coisa, ou você paga para alguém fazer para você essa coisa. Isso é um modelo muito comum que existe no Linux. Eu quero esse recurso, então eu vou pagar alguém para fazer esse recurso para mim e todo mundo vai se beneficiar desse recurso. Esse é um modelo. Ou você aprende e resolve o problema e distribui para a galera, ou não distribui também, você pode resolver o problema só para você também. Eu tenho várias soluções. Eu mesmo durante minha vida toda resolvi vários problemas e nunca liberei o código por N motivos. É... Deu para entender como é que é? A relação é diferente, cara. A relação não é uma relação de comércio. No Linux é uma relação de comunidade. E tá todo mundo no mesmo barco. Ai, mas por que que o Linux? Porque ninguém fez, cara. Ou porque é difícil, ou porque não tem dinheiro para fazer, ou porque não dá para fazer, ou porque é muito complicado para fazer, sabe? É, E você não tem para onde apontar um dedo. No caso desse meu amigo, por exemplo, ele falou do ele falou do lag de input do controle dele. Você vai apontar o dedo para quem? Para a Sony que fez o controle? Pro cara que fez o driver Bluetooth, pro cara que fez o driver do controle, pro Linux, pro Wayland, pro Xorg, pro jogo, você não sabe, você vai apontar o dedo para quem? Na Apple é fácil você apontar o dedo, no PlayStation é fácil você apontar o dedo. Comprei um PlayStation, deu input lag, eu sei de quem cobrar. No Linux eu vou cobrar de quem? Entendeu? E esse é um problema que é bem complexo mesmo, porque você vai analisar. Um outro problema que esse meu amigo trouxe também, que é um problema bem legal, que foi o seguinte: ele falou, meu, é ridículo, o Linux não tem uma configuração para aceleração do scroll do mouse. E eu fui investigar e não tem mesmo. Por que não tem? Porque quem tem que decidir o quanto de scroll é, o input do scroll do mouse vai fazer é o programa que está recebendo o scroll. E cada programa faz isso de um jeito, não existe um padrão, porque cada programa é feito para funcionar de uma certa forma. Né?
O KDE e o GNOME eles poderiam centralizar isso, mas eles escolheram não fazer isso. Eles escolheram não tratar desse problema. E eu acho que nem daria para eles tratarem desse problema, porque essa é uma decisão do cara que faz o programa. E provavelmente isso é uma decisão baseada, não sei, no que ele tinha lá na mão. No Qt você lida com esse problema de uma forma. No GTK você vai lidar com esse problema de outra forma. No SHAL você vai lidar com outra forma. No Motif você vai lidar com isso de outra forma. Percebe? Cada toolkit gráfica lida com esse problema de uma forma. No Windows você tem uma toolkit gráfica oficial. No Mac você tem uma toolkit gráfica oficial. No Linux, cara, você tem 5, 6. Sabe, aqui no meu Gentoo deve ter umas 6. Porque eu rodo o programa GTK QT, GTK2, GTK4, o WX, TK, sabe? E cada toolkit gráfica cuida desse problema. Por que que é assim? Porque é software livre, cara. Software livre é assim. Ninguém tem obrigação de fazer o que não quer fazer. Cada desenvolvedor ele faz o que ele quer fazer. O cara quer desenvolver o programa dele em TK, ele vai fazer em TK. Usa o que quer. Percebe? Ah, eu não quero usar porque é feito em TK, eu prefiro um GTK. Então vai usar o GTK. Mas nada no mundo vai fazer o cara que escreveu o software em Qt ou em TK para migrar ele para GTK porque o usuário quer. Não é assim que funciona. Percebe? Essa zona que é o Linux, ela não poderia ser diferente. Porque cada pessoa, cada voluntário faz o que quer, no tempo que quer e pelos motivos que quer. Eu quero fazer isso porque eu quero fazer. Então eu não vou fazer do jeito que fulano quer que eu faça. Eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Eu mesmo já comecei vários projetos de software porque eu estava curioso. Puta, como é que isso aqui funciona? Sabe? E aí eu fui lá e fiz um protótipo. E eu fiz usando a linguagem de programação que eu queria usar. Porque eu queria testar alguma coisa. Ou fiz usando a toolkit gráfica que eu queria usar. Porque é isso. Ninguém está me pagando, ninguém tá me obrigando a fazer o negócio. É, eu não tenho compromisso com quem não está me pagando, percebe? Então o Linux é feito assim. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Esse meu amigo ele tem um pouco dessa dificuldade também, porque ele não viu o Linux surgindo, ele não viu essas coisas, né? Ele simplesmente quer o joguinho dele lá rodando da forma mais perfeita do mundo, porque ele investiu bastante dinheiro para montar o setup dele, né? Provavelmente o meu computador inteiro não paga só a placa de vídeo que ele tem. Ou o monitor, talvez, saca? É muito complicado, é uma situação muito complicada, mas a gente tem que entender, né? Por que que o Linux é assim? Ele é assim porque ele é assim. E se você não quer que ele seja assim, faça diferente e joga pra galera. Se a sua ideia for boa, ela pega. Se ela não for boa, você tenta de novo depois, pega o feedback da comunidade, melhora, no próximo ciclo você resolve. E o mais importante, eu acho que a grande mensagem desse vídeo, que eu acho que foi o que deu a vontade de eu fazer esse vídeo, foi uma reflexão que eu fiz de que o Linux é Shenzhen e o Mac e o Windows são Vale do Silício. Como assim? Shenzhen era uma cidade que nos anos 90 era uma cidade pesqueira. Nos anos 80, desculpa, nos anos 80, começo dos anos 80. Era uma vila de pescadores na China. O governo chinês resolveu que eles iam criar uma zona franca lá, com várias políticas diferenciadas e incentivos industriais. Hoje, Shenzhen, ela fornece 80% de todos chips eletrônicos do mundo. Todos, tá? Se você procurar no YouTube, você vai achar vídeos dos caras mostrando a cidade. Tipo, imagina Santa Ifigênia. A cidade inteira é Santa Ifigênia. Sabe quando você entra naqueles boxes dos caras vendendo peça, dos caras vendendo plaquinha? Você tem prédios inteiros vendendo plaquinha. Lá você tem um prédio
de 20 andares que só vende memória RAM. Mas não é a memória RAM completa. É o chipzinho da memória RAM. É o banco da memória. E aí ele, junto com o chip que você compra dele, ele te dá um cartão para você visitar o cara que constrói a PCB, a placa onde você vai colocar esse chip. E aí você coloca a sua marca lá e vende e você fala para ele quantos você quer. Tá? Eu perdi a oportunidade de ir para essa cidade, eu fiquei muito triste com isso. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a cidade, eu não fui. Mas ela é uma cidade basicamente assim, aonde você vai para tirar suas ideias do papel, na parte de hardware. Você pode simplesmente chegar lá com uma ideia e sair de lá com um container com um produto pronto. Só conversando com as pessoas certas. Tá? Por que Shenzhen é assim? Por que o Linux é Shenzhen? Porque, de certa forma, quem vai para Shenzhen não é um mero comprador. O empreendedor que vai para Shenzhen, ele vai lá para construir algo. Ele vai lá com uma ideia e você tem várias empresas que elas têm parte dessa ideia implementada e você só junta tudo igualzinho no Linux, cara. Você igualzinho no Gentoo, sabe? Você tem uma ideia do que você quer e você junta partes de software aqui, papapá, e monta sua distro e segue feliz com ela. Em Shenzhen você faz isso com hardware, basicamente. Você quer montar um computador só seu? Beleza, tem um cara, tem um prédio que vende só processador. Tem um outro cara que fabrica PCB. Outro cara tem memória. Você junta tudo isso numa placa só e faz uma BeagleBoard, sabe? Você faz o seu próprio Arduino. Ou, sei lá, o seu próprio Raspberry Pi. Com as suas configurações. Você quer um Raspberry Pi de 32 GB? Ok, dá para fazer. Com o seu nome lá na placa e na quantidade que você quiser. Mas a principal lição de Shenzhen é que tá. Além de ser um sistema muito cooperativo, uma loja indica a outra, todo mundo indica todo mundo e você sai de lá com um protótipo. O pessoal diz, inclusive, que você consegue produzir um protótipo de um computador em 3 dias. Lá. Você já sai com a encomenda do lote. Que é uma coisa que no Vale do Silício você demora 3 meses para fazer. A grande lição que Shenzhen está trazendo para o mundo, que eu acho que é a mesma mensagem do Linux, talvez, é que o Linux ele não resolve os problemas, todos os problemas de forma perfeita, mas ele se molda à realidade de boa parte das pessoas, saca? Você consegue rodar o Linux em máquinas que o Windows nem sonha. Né? Eu vi um vídeo nesses dias aí do cara botando o kernel 5.7 em 1486, sabe? Você não faz isso no Windows, cara. Você não faz. É... Com Linux você cria projetos. Você pode fazer um quiosque, né? Eu gravei um vídeo aqui sobre como ganhar dinheiro com Linux, né? Criando um quiosque. Agora, para pandemia, é ótimo isso aí. Meu. Você monta um totem, onde o cara faz o pedido dele sem intervenção humana, sabe? Usando o Gentoo. É fácil fazer. Você cria negócios, porque o negócio ele se adapta ao que você quer fazer, desde que você saiba o que você quer fazer. Você quer montar um fliperama com Gentoo? Você monta, com Linux em geral. Eu montei a cabine de cinema que tinha lá no MIS, por exemplo, usando Linux. E era um produto que não existia no mercado. Era um cinema particular. A pessoa escolhia o filme numa tela interativa do lado de fora e assistia o filme do lado de dentro. Daria para fazer isso com Windows? Não. Até tentaram me pagar lá para eu converter o sistema para Windows porque eles não tinham um profissional Linux para dar suporte. Paciência, não dá pra fazer no Windows, cara. Simplesmente. Na época que eu fiz, não dá para fazer. Com o hardware que eu tinha, com o orçamento que eu tinha, não dá para fazer. Usando um computador só, não dá para fazer. Sabe? É... E esse é o espírito de Shenzhen. Eles não estão focados em criar unicórnios fantásticos, maravilhosos. Eles não estão focados em criar o fone de ouvido com o menor input lag, com a melhor qualidade de áudio, ou o controle com o menor input lag, ou o monitor. Cara, eles estão preocupados em fazer computador de $1, tá ligado? Esse é o foco de Shenzhen, tá ligado? Eles estão preocupados em fazer monitor de 10 conto. Eles estão preocupados em fazer aparelhinho de IoT
o mais barato possível para você poder automatizar a sua lâmpada na sua casa. E não se engane, cara, essas lâmpadas LED que a gente usa hoje surgiu em Shenzhen. É projeto deles lá. Isso não é projeto de americano no Vale do Silício. No Vale do Silício, o que você tem é a gente enganando o investidor para virar unicórnio. E na hora que vai para o mercado não vale bosta nenhuma. Em Shenzhen, a galera está criando a tecnologia do futuro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. No Vale do Silício, os caras estão criando máquina de espremer suco. Tá ligado? Eles estão viajando na maionese. Quem está resolvendo os problemas do mundo hoje é Shenzhen. O Linux é o sistema operacional que está resolvendo os problemas de hoje. A gente fala do Linux com desdém. Eu ouço muita gente falando do Linux com puta desdém. Cara, o Linux está na porra do celular de todo mundo hoje em dia. O Linux está no roteador de todo mundo hoje em dia. O sistema de antena do seu celular, você usa um iPhone? Beleza. O sistema de antena do seu celular provavelmente está rodando Linux também. O servidor web do, 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 do YouTube lá provavelmente é um Linux também, tá ligado? É muito louco isso, né? É muito louco. Tipo, como você tem o Linux em todos os lugares, você tem o Linux roteador, você tem no celular, e a gente não dá importância para isso, né? É uma loucura, a gente não dá importância. A gente pega nos pontos onde o Linux não resolve, né? Tipo, cara, esse problema do input lag do controle do maluco lá, eu não sei se tem solução. Talvez não tenha. Eu não tive esse problema, mas eu escolho meu hardware com base no que eu sei que vai funcionar. Mas um cara que, tipo, o cara já tem o hardware dele e vai tentar fazer funcionar o Linux, não vai funcionar, ele vai ficar frustrado o resto da vida dele e não tem o que fazer. E eu nem falo para ele comprar uma AMD porque a Nvidia realmente faz placas melhores. A questão é, eu jogo e me divirto, mesmo não tendo um hardware tão bom. Então resolveu meu problema. Mas ele que tem ali um nicho mais específico, não resolveu o problema dele. E eu não sei se dá para resolver esse problema, né? E esse não é o foco, tá ligado? Esse não é o foco do Linux. O foco do Linux é ser isso que ele virou hoje em dia. O Linux está em todos os lugares, cara. Todos os lugares. Né? Linux é Shenzhen. O Linux é Shenzhen. Você pode não gostar de chinês, você pode xingar pra caramba, mas o fato é que os caras estão mudando o mundo, brother. Esse monte de Arduino e Raspberry Pi, o projeto pode ser italiano, mas é tudo feito em Shenzhen. É tudo feito na China. E quando eletrônico e é feito na China, é feito em Shenzhen. O iPhone é feito em Shenzhen. Eu vou falar Shenzhen até você decorar o nome dessa cidade aí. Tá? Essa era a mensagem do vídeo de hoje. Na verdade, eu queria ficar falando até acabar de compilar tudo aqui. Mas como a gente pode ver, eu estou no pacote 99 de 898. Então vai demorar um pouco mais. Eu adoraria ficar falando Shenzhen aqui até acabar de compilar, mas não vai terminar. Beleza? Então, essa é a mensagem. Tipo, o Linux, ele não é um produto onde você aponta o dedo para um fabricante e ele tem que fazer, e ele vai fazer o que você está esperando que ele faça. Não é. A sua relação com o Linux vai ser muito mais fácil se você entender que o Linux é feito por pessoas, por uma comunidade e por você. Se você usa Linux e não dá nenhum tipo de retorno para a comunidade, seja fazer um canal no YouTube, escrever um tutorial no Vivo Linux, sabe? É, reportar um bug, desenhar um ícone, qualquer coisa é uma contribuição, né? O Linux não é de graça, repetindo, o Linux não é de graça. O preço todo mundo que usa tem que pagar. E é barato, se a gente for parar para pensar, é bem barato, né? Mas é muito mais fácil. A sua relação com Linux, eu não sei, você que está me ouvindo aí, qual é a sua relação com Linux. Mas a sua relação com Linux vai ser muito mais fácil você entender esse princípio. O Linux não é um produto, não tem ali uma empresa por trás dele ditando para onde o negócio está indo. O negócio é livre, é aberto. Você não gostou, você vai lá e muda, sabe? E se vira, meu irmão. O código tá aí, é aberto. Você pode aprender a programar em 2 semanas aí e sair mudando. Pô, o Gnome e o KDE hoje em dia é tudo feito em JavaScript, mano. O JavaScript você tem tutorial de 5 minutos no YouTube.
Aprenda JavaScript em 5 minutos. CSS e HTML, tá ligado? Então, é isso. É isso, tá? Mude sua relação com Linux, deixa de ser chato. É, vai ser mais fácil para todo mundo. E se você está no mesmo problema lá do meu amigo, de fica frustrado porque o Linux não faz as coisas tão bem quanto poderia fazer, às vezes o Linux não é a solução para o seu problema. Né? Eu até dei um exemplo para ele que eu falei, cara, se você é um audiófilo que só ouve arquivo FLAC em fone Sennheiser, não tem o que fazer, cara. O Linux não é esse cara, tá ligado? Eu acho que o Linux nunca vai ter uma calibragem de cores tão boa quanto o do Mac. Porque o Linux não é isso. O Linux, ele é o que a comunidade demanda dele. E é o que a comunidade consegue fazer com ele também. O Linux é Shenzhen, cara. Ele está ali para resolver problemas. Ele está em todos os lugares resolvendo problemas. Ele pode não estar resolvendo esse problema. É, provavelmente porque existem pessoas dedicadas a resolver esse problema de forma melhor e mais eficiente. E com grana e bala na agulha para fazer. Enquanto esse cara não aparecer no Linux, é melhor você usar a solução que você tem na mão, tá? Eu falei isso para esse meu amigo, ele ficou meio puto, mas não sofra na mão do Linux se o Linux não faz o que você precisa, tá? Ele resolveu meu problema. Tipo, eu tô com meu HD de 250 GB aqui com Windows, que eu usava para jogos, que eu não abro ele há 1 ano e meio, e eu tô precisando de disco aqui, e eu vou formatar essa merda e vou botar um Linux, cara. Inclusive, esse Linux que eu tô compilando aqui agora é pra isso. Esse Linux ele vai morar nesse SSD. Assim que ele terminar de compilar aqui, eu vou mover esse sistema para lá. E aí eu não vou precisar de Windows mais para nada. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele resolveu o meu problema. Do jeito que eu estou disposto e com as concessões que eu estou disposto a fazer também. Beleza? Então é isso, galera. É, resumo do vídeo. Gentoo é foda pra caralho. Aprenda a compilar os kernel e tenha jogos com mais FPS. E seja um membro ativo das comunidades das distribuições do Linux que você usa. Beleza? Então é isso. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Dúvidas, sugestões, comentários, divagações. Eu acho que esse é um vídeo de divagação. Então vale devagar nos comentários aí. E um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Falou!